da tarde. O Jornal das 4 da Rádio Observador começa agora e tem a edição do jornalista Luís Soares e começamos pelo Ministério da Justiça, que admite que as alterações legislativas ao crime da violação continuam em fase de apreciação. Um crime que é ainda semipúblico, portanto não pode haver uma relação entre o aumento do número de casos de violação no ano passado, segundo os dados do RASI, com o facto de ter passado a ser crime público, o que tinha sido alegado ontem por Rita Alarcón Júdice no Parlamento. Ora, o Ministério Público pode, no entanto, sempre que o interesse da vítima justifique, dar início ao procedimento criminal de forma oficiosa. Em resposta à Rádio Observador, o Ministério da Justiça esclarece que as palavras de ontem de Rita Alarcón Júdice foram reflexivas e prospectivas e que quando, em julho do ano passado, foi aprovado no Parlamento que a violação passasse a ser um crime público, a discussão em torno do tema contribuiu para um reforço da consciencialização social sobre a violência sexual, levando à subida das denúncias. Esta é a resposta do Ministério da Justiça, depois de, hoje, a Rádio Observador, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e também a União de Mulheres, Alternativa e Resposta, se terem mostrado admiradas com as palavras da governante. Lembraram que ainda não foram feitas alterações aos Códigos Penal e de Processo Penal, assim como do Estatuto da Vítima. O Ministro da Educação garante que não há qualquer perseguição do Governo contra José Saramago, Luís, e dá o exemplo de outros autores comunistas estudados na escola pública. O Ministro Fernando Alexandre tem estado a participar num debate no Parlamento sobre a educação, onde foi confrontado precisamente com este tema pelo Partido Socialista. O repórter Vasco Maldonado Correia está na Assembleia da República, tem estado a acompanhar o debate com os socialistas, Vasco, a falar num histórico de perseguição à direita contra o português que venceu o Nobel da Literatura. Histórico, Luís, que levanta dúvidas aos deputados do PS que terão em mente, por exemplo, a polémica decisão do governo de Cavaco Silva em 92 de retirar a obra O Evangelho segundo Jesus Cristo da lista de romances candidatos a um prémio literário europeu, decisão que na altura foi assumida pelo subsecretário de Estado da Cultura António Sousa Lara e que obrigou até José Saramago a abandonar o país. Ora, talvez com esse exemplo na cabeça e depois do Governo ter decidido que o autor comunista vai deixar de ser obrigatório no plano curricular, o deputado Porfírio Silva deixa uma pergunta entre acusações à direita se haveria ou não alguma motivação política por trás dessa decisão. Ora, o Ministro Fernando Alexandre respondeu que se de facto essa motivação política existisse, então a opção que foi aberta não faria muito sentido, porque o que acontece é que José Saramago passa a ser possível para as escolas escolherem entre José Saramago, antigo militante comunista, e outro militante comunista, Mário de Carvalho. Foi a resposta do Ministro da Educação, que não foi bem recebida pelas bancadas à esquerda. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, de resto, passa esta tarde pelo Parlamento, aqui deve ficar ainda até depois das 5 da tarde, e neste momento houve perguntas, ou responde neste momento a perguntas do PSD, principal partido do Governo. Já aqui referiu que há escolas com professores a mais e que estes professores fazem falta noutros lados, e também que as escolas receberam já a instrução, ainda hoje, para abrirem até cerca de 1.400 lugares para técnicos especializados e também para outras funções. Vasco Maldonado Correia, em direto do Parlamento, onde o Ministro da Educação está a participar num debate sobre o tema e onde disse também Fernando Alexandre que, apesar da falta de professores, há escolas com professores a mais. A Lei da Nacionalidade, é para aí que olhamos agora, volta a ir a debate e a votação na Assembleia da República. Esta tarde, o Bloco de Esquerda pede a António José Seguro que use o poder de veto, isto se os projetos de lei da direita forem viabilizados. Da mesma forma que fez Marcelo Rebelo de Sousa, em causa as propostas de alteração por parte do PSD e do Chega, que prevêem a sanção de perda de nacionalidade para certos tipos de crime praticados por cidadãos naturalizados. O deputado do Bloco, Fabiano Figueiredo, lembra que António José Seguro tem dois caminhos a seguir e não só o envio para o Constitucional. Se a lei for inconstitucional, António José Seguro deve enviar o diploma para o Tribunal Constitucional. Mas, para além disso, também temos que fazer uma avaliação política que o Presidente da República também tem de fazer. Não há nenhuma razão para alterar a lei da nacionalidade. Todo este processo legislativo começou com uma mentira.
Fabián Figueiredo, nos passos perdidos da Assembleia da República, as propostas de alteração à Lei da Nacionalidade são discutidas e votadas também esta tarde no plenário da Assembleia da República. Na atualidade internacional, destaque para o conflito no Médio Oriente. O Irão responde às declarações de Trump, que disse que o país lhe pediu um cessar-fogo. Afirma ao Irão que o Estreito de Hormuz não vai reabrir por pressão dos Estados Unidos. A resposta iraniana chegou através de um comunicado da Guarda Revolucionária Iraniana, divulgado pela Al Jazeera. Diz que o Estreito de Hormuz está sob controle firme do Irão e que não será aberto aos inimigos por causa de demonstrações que a Guarda Revolucionária considera ridículas do presidente norte-americano. Esta tarde, Donald Trump fez uma publicação na rede social Truth Social em que elogiou o presidente iraniano ao dizer que é mais inteligente e moderado do que os antecessores. Disse também que o responsável pediu para haver um cessar-fogo imediato na guerra. Ora, nesta publicação, Trump afirma que apenas iria considerar um cessar-fogo se o Estreito de Hormuz reabrisse. Entretanto, também reagiu o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros a estas declarações de Donald Trump. Diz que é completamente falso e sem fundamento que o presidente do Irão tivesse sequer falado com o presidente norte-americano. Certo é, Luís, que Donald Trump insiste e diz que os Estados Unidos vão sair do Irão e isto vai acontecer muito rapidamente. São outras declarações do presidente norte-americano, neste caso numa entrevista à agência Reuters. Nessa entrevista, Donald Trump revela que no discurso que vai fazer mais logo vai falar sobre o quão desiludido está com a NATO e como a aliança não o ajudou no conflito. Acrescenta também que está seriamente a ponderar sair da Aliança Atlântica, como de resto já tinha dito ao Telegraph no dia de hoje. Quanto à saída dos Estados Unidos do conflito no Médio Oriente, Donald Trump não dá uma data, diz que vai acontecer muito rapidamente, mas admite que possa ainda ter que voltar a fazer alguns ataques pontuais. Diz também que o Irão já não tem qualquer possibilidade de produzir armas nucleares e garante também que os iranianos nem sequer o querem fazer. E o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reafirma que a utilização da base das lajes pelos Estados Unidos cumpre os critérios do direito internacional. Foi a resposta de Paulo Rangel ao PS na Comissão de Assuntos Europeus. O PS questionou o ministro sobre a notícia avançada pela SIC de que o Ministério terá autorizado a passagem e utilização da base das lajes por aeronaves militares conhecidas como drones assassinos. Ora, Paulo Rangel assegura que a utilização da base é feita de acordo com o direito internacional. Sempre que seja em resposta a um ataque que foi sofrido, necessário e proporcional e, ao mesmo tempo, não vise alvos civis, para Portugal, isso, se essas garantias nos forem dadas e puderem ser observadas, nós, obviamente, que estamos tranquilos. Até agora foi isso que aconteceu. A garantia de Paulo Rangel, deixada hoje no Parlamento, quanto à utilização da base das lajes nos Açores. O Governo atribuiu 3 milhões de euros a 4 municípios da região de Leiria para a recuperação urgente das linhas de água afetadas pela tempestade Cristine. São eles o município da Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós. Na assinatura do protocolo com Fundamental, a Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, diz que o apoio é transferido para os municípios de forma imediata. Estes protocolos, no valor de 3 milhões, no seu somatório, são essencialmente para recuperar as linhas de água do Rio Lis, das Ribeiras, no caso de Leiria, dos vários municípios que estamos a assinar aqui. É um primeiro ajuda nas despesas e nas obras mais urgentes, feito pelo Fundamental e, portanto, é um protocolo entre a Agência para o Clima, a Agência para o Ambiente e o município. É um financiamento que é logo transferido para o município e depois o município é que trata da obra. A Ministra do Ambiente e da Energia, Graça Carvalho, visitou as obras de recuperação do dique do Rio Lis, por baixo da A17. Também o Presidente da Câmara de Leiria esteve na assinatura do protocolo. O Gonçalo Lopes agradece a rápida resposta do Ministério. Nós temos danos em várias escalas. Esta é uma resposta de emergência. Queria deixar aqui bem sublinhada a rapidez com que o Ministério do Ambiente respondeu em várias frentes. Esta é uma delas. A reparação dos diques. Agora temos a nossa cota parte através deste protocolo para fazer noutras ribeiras e noutros sítios para intervir também da nossa parte com o financiamento. O Presidente da Câmara de Leiria deixa ainda um apelo à Ministra, pede que seja feito um reforço na recolha de resíduos. Diz também que o município teve um acréscimo de 3 milhões de euros no que diz respeito a esta situação. Tal como fazemos no final de cada jornal aqui na Rádio Observadores, uma ronda pelas outras notícias que marcam a atualidade. Vamos a ela agora, Luís.
O Governo já entregou em Bruxelas, ontem mesmo, a proposta de reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência. Envolve investimentos de cerca de 516 milhões de euros. Não foi feito em comunicado pelo Ministério da Economia e Coesão. A proposta de ajustamento do plano destina-se a assegurar a execução integral do PRR dentro dos prazos definidos pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência e garantir que Portugal não perde nenhum euro em subvenções. O CEO da Ryanair alerta para a possibilidade do abastecimento de combustível da aviação sofrer interrupções no início de maio, caso o conflito no Médio Oriente continue. À Sky News, o responsável explicou que o aumento do preço do petróleo é apenas uma das consequências mais amplas da guerra, mas garante que não prevê cancelar voos, ao contrário de alguns concorrentes. O número de utentes inscritos nos cuidados de saúde primários em Portugal aumentou cerca de 680 mil nos últimos 10 anos. Era no final de fevereiro mais de 10,7 milhões. São dados do portal da transparência do SNS, consultados pela agência Lusa. Luís Soares e o Jornal das 4 da Rádio Observadores.